Olá, tudo bem? Então, dando continuidade ao que eu falei lá no Instagram, que vocês vão dar uma olhada rapidamente, continuando, estamos aqui então com o professor Guilherme Hartmann, professor já conhecidíssimo na área dele, né? De excelência, tanto como professor, né, aqui não só daqui da Inverta Educacional, como de tantas outras instituições, como a Emerge, né, o UERJ, enfim. Se você falar Emerge e UERJ, não precisa falar mais nada, né? Já falou bem. Já falou que ele dá aula em todo lugar que ele quiser. Então, estamos começando hoje aqui, e repito, ninguém tem aqui a intenção na Inverta de querer passar algum conhecimento de processo civil ou na minha área de direito penal. E eu, mais uma vez, peço desculpas aos nossos alunos, aos nossos ouvintes, sobre o entrevistador, no caso eu. Ele vai fazer, eu sei que ele não vai errar, mas eu sou novo nisso aqui, vocês me perdoem se eu, porventura, falar alguma besteira. Eu sei que no primeiro vídeo eu fiz uma pergunta errada, enfim. Vocês me perdoem que eu não sou o Jô Soares, eu estou só quebrando um galho aqui para que a gente possa fazer alguma coisa mais leve, mais light, para conhecer o por trás da vida do professor. Então, sem mais delongas, eu vou começar a entrevista propriamente dita. Guilherme, eu queria que você começasse falando sobre a sua vida na área da sua família, né? Aquilo que te inspirou. Eu não sei, e é novidade para mim também, tá? Assim, não tem nada combinado. Seu pai ou sua mãe, ou alguém da sua família lhe inspirou a ser o que você hoje cursa, ou seja, é um grande advogado, um grande professor. Olá a todos, deixa eu lhe cumprimentar. Obrigado. Tenho grande admiração do seu trabalho. Obrigado. E sobre a sua pergunta, a minha família é da área do direito. Né? Meu pai é advogado, começou do zero. A família é de Petrópolis, do interior do Rio de Janeiro. Minha vizinha lá, sou E aí, enfim, meu pai subia e descia, pegava o ônibus. Não era fácil. Ele dizia que o ônibus não tinha nem banheiro nessa época, que era complicado, não tinha linha vermelha na época. Ficou 20 anos subindo e descendo e nunca pressionou os filhos a seguir a área do direito, mas, de fato, isso acabou nos cativando. Claro, né? claro. Eu lembro de eu pequeno, via o Rio, e saía da cidade pequena, vinha ao Rio, vinha de ônibus com ele, passava o dia aqui. Que legal. Sempre voltava com um presentinho, né? Claro. Mas, enfim, era uma coisa muito legal. E aí, os 3 filhos, são 3 homens. Fala sobre... Eu só conheço o seu irmão, o Rodolfo. O Rodolfo... Eu conheço só o Rodolfo. Todos se formaram e, durante a faculdade e depois da faculdade, trabalharam no escritório junto com meu pai. Ele tinha um sócio, depois comprou escritório da família, né? É o nome familiar, Hartmann, advogado. Mas ele é de Petrópolis ainda ou já está aqui no Rio? Não, aí a família acabou mudando para cá. Todo mundo veio para cá. O irmão mais velho saiu do escritório, ele é juiz, também o Rodolfo, de processo civil, o Rodolfo Hartmann, que também é uma inspiração. Eu vou trazer ele aqui, tá? Eu vou trazer. Fiquem até uma deixa aqui para dizer que eu vou trazer o irmão dele também aqui, que é um conhecidíssimo professor e juiz federal, né? Juiz federal. Juiz federal, do Rodolfo. Tribunal aqui da segunda região. Segunda região. Continua aí. E, enfim, o irmão... E o terceiro irmão? O outro irmão, que é o do meio, é leiloeiro público, Maurício. Também. Esse eu não conheço. E eu, advogado. Enfim, você nunca quis seguir carreira de concurso? Talvez no início, quando o Rodolfo mais velho passou em concurso, ficou essa situação. Você teve essa pensou, né? Mas, assim, eu teria que sair do escritório. Entendi. E eu tenho... Significaria até deixar um pouco seu pai ali, né? A gente se dá muito bem, né? Entendi. Então, isso eu valorizo bastante. O fato da gente almoçar junto sempre que pode, frequentemente juntos. Sim. Hoje em dia eu sou sócio com ele, né? Entendi, Meu pai recentemente fez... Seu pai está com quantos anos? Fez recentemente 80 anos. Caramba, ainda está na atividade? Ganhou uma medalha sobre o Pinto da OAB. Que legal. 50 anos de advocacia. Aliás, a OAB dele aqui no Rio de Janeiro... Então por que a gente não traz ele aqui? Vamos trazer. Traz ele aqui. A OAB dele, adivinha o número? 100? 5.183 do antigo estado da Guanabara. Eu vou falar o meu e tem muita gente que vai ficar... Eu me assusto hoje em dia. Com certeza é bem mais baixa que a sua. O meu OAB é 92.807. Quer dizer, abaixo de 100 mil, que hoje... A minha é acima de 100 mil já. Já é acima de 100, né? Imagina 5 mil. Né, o do seu pai, né? 5 mil...
Ele estudou, ele fez o quê? O FRJ? Não, ele fez o CP, Universidade Católica de Petrópolis. O meu irmão também fez. Tá lá em Petrópolis, claro. E eu, na época, eu também faria. Entendi. Só que eu morando em Petrópolis, eu já sabia que eu queria trabalhar no Rio. Claro. Eu não queria subir e descer. Claro. Então eu já mudei para o Rio para fazer faculdade no Rio. Entendi. Fiz faculdade no Rio e desistiu mesmo de fazer a carreira pública e tudo mais, o Rodolfo. Você entendeu que também não era tua? Porque é uma coisa no Brasil, né, Guilherme, que todo mundo que faz direito, todo mundo pensa começar... Eu sou um exemplo. Quando eu comecei a fazer direito, agora o entrevistador vai falar da vida, é rápido. Eu, quando pensei em cursar direito, foi pensando na carreira pública, né? Ser juiz ou promotor. Defensor, confesso que nunca pensei, mas juiz ou promotor. Mas também coisas na nossa vida que vão acontecendo, né? Que você começa a advogar, você começa a dar aula, que era uma coisa que eu achava muito, mas até mais importante do que advogar. Eu gostava muito de dar aula. E eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com você, né? Você primeiro não quis deixar o seu escritório próprio, com o seu pai, né? O Rodolfo seguiu a área pública, o seu outro irmão a área de leilão, que é uma ótima área, por sinal, e aí você cursa, hoje está dando aula, como eu falei já do início, na Emerge e na UERJ. Você tem doutorado e vai fazer... Na Emerge e na UFRJ. Na UFRJ, tá. É que eu fiz mestrado e doutorado em Direito Processual na UERJ. Na UERJ, tá. Você já vai estar pensando num pós-doutorado? Eu penso no futuro, mas o que aconteceu? Ninguém passa ileso por um doutorado. Né? Um doutorado é difícil, é pesado. Para quem faz sério, né? Sim, claro. E aí eu terminei o doutorado em 2018, foi o ano ali que eu também entrei no concurso para professor da FRJ, que aliás é um dos motivos, eu sou servidor público. Sim, é verdade, verdade. E aí, nesse caso, me afastou ainda mais, né, de qualquer outra carreira pública, enfim, porque eu consegui algo que eu pudesse associar com a advocacia, que eu amo a advocacia. E, enfim, eu acredito que o pós-doutorado, eu terminei ali, o doutorado em 2018, eu fui para romance, para ler outro tipo de livro. Entendi. Porque eu já estava cansado um pouquinho da área jurídica, mas eu pretendo fazer fora. Fora daqui? Ter uma experiência diferente. Eu já fiz mestrado e doutorado na UERJ, eu acho que eu fazer o pós-doutorado na UERJ é a mesma escola. Sim. Evoluo. Sim, tem toda a razão. O Thiago até não fez pós-doutorado, mas na outra entrevista com ele estava dizendo que ele passou um período na Alemanha estudando, né, se preparando para o doutorado que ele viria fazer. E é interessante também, né? Ele foi lá para um período de pesquisa, efetivamente não fez o doutorado, nem muito menos o pós, mas passou lá um tempo, né, estudando, e você fazer um pós-doutorado lá é fascinante, em outra língua. Abre perspectiva. Abre, com Agora, certeza. O que você disse de carreiras, é interessante isso, porque na faculdade eu fiz estágio na defensoria. Eu acho que é uma carreira nobre, certamente, um papel social muito importante, mas eu não me via atuando, função, então, na defensoria. Ministério Público, eu sou professor da Ampers, FEMPER, Associação do Ministério Público, Fundação do Ministério Público, mas eu também não me veria numa situação acusando os outros. Não é muito meu perfil. A magistratura também, por incrível que pareça, claro que seria ótimo ter um concurso desse. Claro. Ótimo, eu não estou sem demagogia aqui. Claro. Mas julgar os outros eu também acho que é uma coisa que sai um pouco. E sabe o que eu acho? Eu concordo com você e acho que, uma vez conversando com o atual procurador aqui do Estado do Rio, o Antônio José, professor de processo penal, todo mundo conhece, o problema do julgar os outros é que você tem que fazer uma posição neutra, ou pelo menos deveria fazer, né? Os juízes, recebendo provas da defesa e da acusação. E às vezes o próprio juiz percebe que há uma debilidade, assim, vamos dizer desse modo, de uma defesa e tudo mais. Há a possibilidade de o juiz levantar ali, né, vamos dizer assim, o lado da defesa estar vulnerável, mas é muito difícil isso acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o julgar, como você falou, é muito complicado, porque você vai julgar com base nas provas que produziram. E, às vezes, o profissional não produz a prova. E você, às vezes, até percebe. Veja se eu estou falando besteira. Dei um tapa aqui agora
o microfone. Veja se eu estou falando, se você entende se eu estou falando besteira. Às vezes o seu irmão pode até lhe contar isso, ou você mesmo pode ter percebido que a outra parte poderia ter produzido uma prova muito melhor. Sim. Que não produziu por uma deficiência técnica ou qualquer que seja, e você não pode fazer nada, você tem que beneficiar o teu cliente, você não vai ali levantar nenhuma, né, bandeira de Madre Teresa de Calcutá para querer fazer a parte do ex-adverso, como o pessoal fala, né? Então eu acho que a parte difícil do juiz é essa, né? Sim. Eu ainda acho a do promotor, por isso que eu botei o Antônio José na conversa, ele falou isso, falou, João, eu acho que eu fui para promotor, por quê? O promotor ainda pode pedir absolvição. Então, ele tem a função de acusar, sim, claro, mas promover a justiça. Mas nós sabemos que no dia a dia não é isso que acontece, né, Guilherme? A gente sabe que, na verdade, os promotores querem acusar mesmo. E eu vi umas exceções já, aconteceu comigo, em que o promotor efetivamente percebeu que era um caso de absolvição e pediu. Uhum. Mas é raro. E essa é a esfera também criminal, mas na esfera civil, promovendo ações coletivas, enfim, também, de certa maneira, acusando, né? É uma questão de perfil. Né? Por exemplo, com certeza. Até delegado também é uma outra carreira, com todo brilhantismo, mas não é o meu perfil. Não. Então, o meu perfil, eu diria, a advocacia se enquadra bem. Entendi. Uma advocacia pública já encheria meus olhos nesse sentido. Agora, a advocacia privada, eu sou apaixonado, né? Essa questão de defender seu cliente, persuadir o julgador, de buscar o convencimento, de fato, isso... eu gosto quando me trazem aquele problema. Estou falando agora na advocacia em si. Claro, você vai construindo geral. A petição. Quando você começou no escritório do seu pai, no seu escritório, né, da família, você advogava em todas as áreas? Família, criminal não, nunca? Não. Não fazia? O escritório sempre atuou, principalmente na área de recuperação de crédito. Entendi. Então, trabalhava não para pessoa física, geralmente trabalhava para empresa, que vendia para outra empresa, e buscava recuperação de crédito. Então, damos muito falência, execução, monitória, cobrança. Entendi. Recuperação judicial hoje em dia, né? Sim. E as coisas vão mudando, é interessante isso. Né? E o escritório foi pegando mais causas de direito imobiliário, imobiliário. Condomínio. É uma área maravilhosa. Outro que eu vou trazer aqui da área de imobiliária é o Celso Pérez. Sim. O Celso Pérez é uma pessoa maravilhosa, né? Ele só não veio antes. Eu prometi para ele que ele ia ser o primeiro a ser entrevistado, mas ele não pôde. Ele está morando em Friburgo. E ele operou 4 vezes a coluna. Não sei se você soube. Não soube. Operou 4 vezes, mas... Espero que esteja bem. Não, está bem. Mas ele falou que ele não quer se aposentar, não, cara. Tá na ativa, que ele vem uma vez por semana para votar aqui na Câmara dele, dá o votozinho dele ali, presencial. Ele fala que ele não gosta de fazer online, não, é presencial. E eu vou trazer ele aqui. Mas então, voltando para o nosso caso aqui. Aí, então, sua família... Desculpe. Seu escritório da família começou a pegar a área imobiliária, então. Tanto de Petrópolis quanto do Rio. Aí vamos lá. O escritório sempre foi aqui no Rio, mas tem correspondente no Brasil inteiro, embora que hoje em dia o processo eletrônico vai mudando as relações. Né? Facilita muito. Enfim, aí eu vim para o Rio fazer faculdade aqui e o escritório segue. Né? Hoje em dia, como sócio, meu pai mais na área administrativa, né? Enfim, mas a gente atua junto e eu coordeno os advogados. Sim. Então você já está citado para chamar teu pai aqui, teu pai e teu irmão. O seu outro irmão também, é toda a família, não? Tá todo mundo convidado para a gente poder entrevistar aqui. Tivemos um evento recente na ABAME, na Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, que teve uma palestra com os três. A Fátima Santoro não trabalha lá, ou trabalhou, foi presidente, alguma coisa? Fátima Santoro, né? Tá sempre ela também vai dar uma entrevista aqui também, ela adora essa área imobiliária. Quem eu queria, infelizmente a gente não vai poder, porque a gente não tem o Chico, nem o Chico Xavier, né? É Chico Xavier ou Peter? Aquele cara que fazia... né? A gente não vai poder, mas eu gostaria de trazer o Capanema, que o Capanema é o homem das histórias, né? O Capanema me contava, eu sou professor de processo civil, e eu encontrando ele nos corredores de docência, né, ele dizia que ele advogou, ou ele foi advogado, desembargador, depois voltou a advogar, isso. em 3 CPCs. É mesmo? Que ele
Ele atuou no Código de Processo Civil 39. É verdade, é verdade. Aí veio o Código de Processo Civil de 73. Verdade, verdade. E veio o Código de Processo Civil de 2015. É verdade, é verdade. Eu já me formei, já atuei em 2 CPCs. 2 CPCs. É impressionante, é isso mesmo. E ele era uma sumidade, né? Impressionante. Ele tinha uma oratória. Sabe, quando eu soube que ele faleceu durante a pandemia, ele estava se recuperando até. Ele estava numa recuperação extraordinária. Mas deu um revés e ele faleceu, complicado. Né? Foi complicado. Grande pena. Pois é, e o que eu fico pensando assim, não sei se você também pensa desse jeito, é que quando falece uma pessoa com o nível de conhecimento que ele tinha, vai tanta coisa embora. Por que eu te digo isso? Porque o professor, e aí eu falo aqui, parabéns pelo... Eu esqueci, já ia esquecendo. Para hoje nós, é dia... né? Para nós, Mas eu vou puxar essa linha. Eu estou aqui como entrevistador e ele como mestre. Parabéns aqui aos professores, todos que nos estão olhando. Hoje é dia 15 de outubro de 2025, para ficar bem registrado. Mas eu penso assim, que o professor tem a função maior de... Porque você, por exemplo, como você é um entrevistado, o exemplo tem que ser seu. Você estudou livros e livros e livros e livros e, pô, como você mesmo falou, chegou ao ponto de se esgotar na área de processo civil lá na UERJ. Não de ter todo o conhecimento, mas de muito conhecimento. Mas, quando você passa o conhecimento para os alunos, você filtra o conhecimento. Então, você é um caminho que você diz, olha, você aluno, você aluna... quando for fazer um concurso para tal banco, você dá o caminho, porque o professor é isso, penso eu, né? É aquele cara que vai dizer, olha, isso aqui é legal, isso aqui é muito, mas não é para você, né? É tirar o joio do trigo, né? O professor, e o que o Capanema tinha muito era isso. Exatamente. Ele tinha assim, conversa para tudo, você falava com ele, como você falou, do código lá, do primeiro código. Ele falava a história, isso é que era muito importante. Eu acho, na profissão de professor, a pessoa ter o conhecimento sobre o instituto, conhecimento histórico. Ele falava, olha, por que surgiu tal instituto? Por que surgiu tal instituto? Eu me lembro que quando eu fazia aula com ele no CEPED, tu lembra do CEPED? Lembro. CEPAD? Eu fui aluno no CEPAD. Você foi aluno no CEPAD? Eu também fui. Na época da faculdade, puxei todos os créditos e no final já fazia cursinho. Eram os melhores professores lá. Eu também fui aluno lá. E eu me lembro, cara, que ele falava sobre tudo. E ele falava sobre a história do instituto em si, né? E eu me lembro sobre direito de superfície. Eu estou dando um exemplo aqui que me veio. Ele adorava direitos reais, né? E olha que eu sempre gostei de direito penal. Mas com o Capanema dando aula, eu comecei a me apaixonar por direitos reais. Olha só que coisa de doido, né, cara? Eu acho, João, que o professor tem que ser um facilitador. Isso. Né? Ele tem que transmitir o conhecimento e facilitar. Ele tem que... tipo, o professor atravessou ali os galhos, as pedras e olha, esse é o melhor caminho. Exatamente. Eu acredito que tem que ser dessa maneira, porque até para o aluno gostar da matéria. Eu lembro de um aluno lá atrás que me dizia assim, poxa, professor, você fala de uma forma que parece suquinho para mim. Eu entendo o que você está falando. Mas é isso aí, professor, é isso. E processo civil, que é a minha área, tem que ter exemplo prático. Não tem jeito. Não tem. Imagina sempre... penal. A rainha de uma aula de penal é o exemplo. Exatamente. Né? É impossível você dar uma aula de direito penal sem dar um exemplo de como o fato ocorreu. Porque você quer, né, a tipicidade do fato, você tem que falar o fato, não tem jeito. Sim. E na tua área também. Olha, aconteceu tal coisa no processo. O que tem que fazer? Não tem, cara. E uma coisa que essa migração que a gente teve, né, Guilherme, de aula presencial para aula online, ganha-se por um lado e perde-se por outro, né? Ganha que você hoje pode ser ouvido lá no Acre. Sim. E, por exemplo, quando o Capanema começou a dar aula, eu trouxe ele para dar aula em 2012 para 2013. Era uma migração. Então, o Capanema é um cara que se adaptou facilmente ao online. Porque era assim, professor, vamos começar. Ele falou, o que você quer que eu faça, meu filho? Eu falei, não, vamos começar a dar a tua aula normal. Ele, pô, não. O que é que eu posso fazer? Eu falei, pode falar. Ele, então tá. Então vamos lá. Introdução, não sei o quê, do Código Civil. Sem nem Código Civil. Então ele se adaptou muito rápido. E aí eu falei, cara, é um grande barato conseguir trazer um professor o Cavalieri deu aula.
Ele tá vivo ainda, não tá? Tá vivo. Tá vivo. Ele deu aula. Pô, o livro dele, né, é uma referência ainda, né, de responsabilidade civil, né? Exatamente. E ele deu aula, cara, e eu fico pensando, cara, hoje uma pessoa que lá do Acre tem a oportunidade de ver um cara do nível dele dando aula. Então o direito, a aula é o EAD, pô, é uma coisa fantástica nesse sentido. Mas por outro lado, tira um pouco da troca, né, com o aluno. Sim. Porque eu costumava dizer, eu estou aqui até roubando a entrevista dele, desculpe, tá? Isso aqui é cacuete de professor também. Vou me dar esse direito rápido. Eu me via na situação, e você também com certeza, de quando você está dando uma aula presencial, você olha para a cara do aluno, você vê que ele não entendeu um bulhufa do que tu falou, né? Ou ele levanta a mão, há uma reação, uma troca. O professor tem esse termômetro, né? Ele consegue perceber se a turma está interagindo. E até uma coisa a falar, o professor gosta de perguntas. Adoro. Quando tem pergunta, é sinal de que a turma está participando. Exatamente. Eu sempre incentivava quando E aí, você já foi comigo fazer uma entrega de certificado, lembra? Lá na OAB, na National Câmara? Eu não sei se eu falei isso lá, mas eu costumo falar. Eu costumo dizer que o professor de EAD, ele tem que ser um pouco esquizofrênico. Mas por que esquizofrênico? Porque ele tem que imaginar que ele está falando para um aluno com o nível AA, ou um aluno no nível AB, AC e por aí vai. Isso não é demérito nenhum para o aluno. É simplesmente um momento da vida daquele aluno, mas que você, na aula presencial, você consegue detectar isso. E na aula, então, eu fico falando que... Na aula online eu sou esquizofrênico. Eu falo sobre uma coisa de um nível de um doutorado, não que eu tenha, né? Mas a gente pode falar, né? Então, eu me lembro que eu falava sobre uma coisa em nível alto, até porque eu estudei, vou lembrar que se você teve aula com ele, o professor Mário César, não. De direito penal, ele tinha doutorado na Alemanha. O cara era extremamente, assim, de uma cultura de direito penal espetacular, de uma grosseria também espetacular. O cara era mais grosso do que... Enfim. Mas era uma pessoa, assim, engraçada. Ele era grosso em aula. Ele falava assim, quando começava, ele dava de mau humor, ele falou, hoje eu não quero pergunta idiota. Eu falei, pô, porcaria é essa? Que seria uma pergunta idiota? Restringe, né? Mas lá fora, ele respondia a qualquer coisa que você falasse. Mas voltando para cá. Então, o professor de EAD é esquizofrênico, né? Você tem que dar um exemplo assim, um exemplo assado, para que as pessoas que estão te ouvindo ali e que você não está vendo possam te entender. Esse ponto que você tocou é interessante na questão da dificuldade do professor, né? Porque eu também gosto de ser aluno, parar para assistir uma aula e a gente julga. É bom, é ruim. Mas se botando do outro lado, né? O professor tem que preparar a aula, naturalmente tem que ter conhecimento do assunto, mas ele lida com temas que às vezes são muito longos para o tempo de aula, ou temas muito curtos, né? Enfim, com níveis, às vezes você dá aula numa turma que é um nível alto, às vezes é um nível baixo, o professor tem que ter exemplos didáticos. Eu dou muita aula para cursinho, para pós-graduação. Um dos desafios de alguns anos recentes foi voltar a dar aula de teoria geral do processo, mas não em cursinho, porque isso, falar de temas gerais de processo, eu estou acostumado, mas voltar para a graduação, no sentido do FRJ, eu voltei para a TGP, que Entendi. foi a minha migração. E ali eu tenho que melhorar meus exemplos, porque eu estou falando com gente que está aprendendo pela primeira vez, passos, né? Porque eu vou falar o que é condição da ação, o cara não vai entender, né? Eu tenho que falar de uma forma... Acho que nem eu que entendo mais. Nem me pergunta isso. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes até a pessoa fala assim, pô, João, você que né, ninguém aqui... eu não preciso esconder que eu faço parte, né, da Inverta Educacional, eu não sou apenas professor, né, sou diretor, coordenador, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é para aparecer, né? É que nem dizia o Capanema. Às vezes o Capanema usava as expressões em latim e ele logo dizia, minha gente, eu não estou falando isso para querer mostrar que eu sou erudito. Eu estou falando isso porque na banca, ele dava aula na banca vão te perguntar em latim. Entendi. O cara que vai te perguntar, e se você não estiver aqui comigo falando, então eu estou falando aqui, não estou me enaltecendo, só estou falando o porquê de eu dando esse introito. Porque se eu falar também, dizer que o online não é... Eu prefiro o presencial, eu falo, pô, tá dando tiro no pé, João, né? Claro. Tu tem um curso de online, mas não, tudo tem as suas vantagens, né? Não, e no online,
em geral, você tem os recursos visuais. Isso, estamos chegando hoje a IA, né? Exatamente. Isso é um bom tema até para a gente... Quantos minutos aí, Peter? Também? 29. Estamos quase chegando no fim também. A gente fica... Ninguém assiste até nem 10, mas tudo bem. Mas eu acho que com o Guilherme vai assistir. Comigo o cara para em 10 minutos, eu falo pra caramba. Vamos dar continuidade até uns 35, tá bom? Beleza. Ele não gosta de falar, o Peter, não. O Peter é meio calado. Então, é isso. Eu acho que tudo tem... A IA agora, aproveitando o gancho que a gente está falando sobre as coisas boas do EAD e as coisas não tão boas, que são as interações, né, com os alunos, estamos chegando na era da IA. Tem até uma aula já disponível, né, do professor Guilherme, em que ele fala sobre prazos processuais, se não me engano, o tema é esse, né, prazos processuais, em que ele já existe uma tutoria, e fique bem claro que é uma tutoria por IA. Isso a gente vai deixar claro lá, tá, Guilherme? Porque sabe o que pode acontecer? O aluno pode pensar que é você dizendo. Não é uma IA pegando a aula do professor e dando um resumo, fazendo uma papinha, né? Pegando, olha, foi dito nessa aula, se ele perguntar alguma coisa sobre um prazo específico, prazo comum, por exemplo, olha só, estou gastando meu processo civil aqui. Tá indo bem. Tô indo bem, né? Tô indo bem. E a IA vai responder de acordo com a aula que ele deu. Ela não vai procurar no Google, Gemini, nem outro tipo de Google. De Google não, de inteligência artificial. É uma inteligência artificial que a Inverta Educacional está desenvolvendo dentro das aulas dos professores. E o professor Guilherme Hartmann foi sorteado para ser o primeiro a ter as aulas... Pioneiro. O pioneiro, o primeiro a ter as aulas. E ele já teve a condição de apreciar uma resposta da IA e foi bem, né? Foi. A IA foi bem, mas vamos ainda calibrar mais, porque eu estava brincando aqui em off com ele, eu sei que tem muito aluno malandro, malandro no bom sentido, né? Que às vezes pede receita de bolo para ver se o cara está esperto. Não é para isso que vai servir a IA, tá? Não é para dar receita de bolo, nada disso. É para perguntar alguma coisa que tenha relevância dentro da aula dele. Também não adianta perguntar para a IA, numa aula do Guilherme, sobre latrocínio. Não tem resposta, porque a aula dele não foi sobre latrocínio. Isso acaba gerando um problema, porque a IA aprende com as perguntas. Né? Isso é muito legal. Então, à medida que o aluno ficar perguntando de uma maneira correta, a IA vai aprendendo e vai sendo melhor aproveitada, não só por aquele aluno, como por todos, né? Exatamente. Aliás, isso é uma coisa que a gente pode trazer em paralelo para a aula presencial. Quantas vezes, Guilherme, um aluno não pergunta alguma coisa que serve para muitas pessoas que estão em dúvida, né? Eu, como professor, quando vem uma pergunta, eu gosto sempre de valorizar o aluno que pergunta. Porque, às vezes, a pergunta pode ser uma pergunta, às vezes, que demonstra que o aluno, às vezes, não está prestando muita atenção, fez uma pergunta que parece não tão dentro do assunto, sim, mas o professor consegue puxar. Entendi. Ele repetia a pergunta, mas de uma outra forma, puxando o assunto para o outro lado. Eu procuro sempre fazer isso. Então, de fato, voltamos àquela questão, né, da interação. Né? É legal, é importante, mas como a gente falou, estamos melhorando, né? A IA está melhorando. Infelizmente, a gente não pode dar um passo atrás e voltar a dar aulas presenciais, até porque os alunos não querem mais. Eles não querem mais, Guilherme, se deslocar, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que hoje em dia está muito perigoso, se deslocar do trabalho para o curso, do curso para casa. Não, eles querem, de onde eles estiverem, acessar as aulas. E isso aí é uma coisa que não tem volta. Não acredito. A gente tem que aprimorar a ferramenta. E eu acho que com a IA vai dar uma melhorada. E só para complementar isso que você falou, eu tive uma vez, as primeiras aulas que eu estava dando, e na época eu estava estudando, você já deve ter passado por isso. Como eu estava estudando para concurso público, eu estava sabendo de tudo. A gente acaba estudando, você acaba ficando muito bom em tudo. Sim. Eu gostava muito de direito penal, mas acabava que estudava de tudo. E certa vez uma aluna... O seu direito cresce muito, né? A sua compreensão jurídica. Muito. Isso é uma coisa muito boa, né? O aluno fala assim, eu estudei para concurso e joguei fora meu tempo. De jeito nenhum. Exatamente. Se você estudou direito no sentido corretamente,
Você adquiriu muito conhecimento. Às vezes me fazem pergunta, porque eu dou aula, assim, por exemplo, a questão procedimental de uma ação possessória. Eu preciso saber direito de posse. Eu dou uma aula de inventário, eu preciso saber sucessões, mandado de segurança. Você tem que saber de um pouco de direito administrativo. Eu não sei se já aconteceu contigo, deve ter acontecido, de aluno perguntar alguma coisa. Vou dar um exemplo meu. Eu uma vez estava falando sobre prisão, aí prisão administrativa. Um aluno me perguntou alguma coisa e eu estava explicando para ele, aí ele já me jogou aqui. Não, mas o professor de direito administrativo já me jogou contra o professor, entendeu? Aí eu falei, não, pera. Eu estou falando o que eu penso. O que o professor... Aí eles gostam muito de jogar, gostavam, né? Tinha esse negócio, aí falava, processo penal, você está falando alguma coisa que o outro cara não falou, o professor X não falou. Eu falei, bom, cara, mas é direito. Parabéns, bem-vindo ao direito. Ele tem o entendimento... Eu não sei se a frase é do Rui Barbosa, me corrija se eu estiver errado. Dizem, e botam essa frase na boca do Rui Barbosa, dizem que o Rui Barbosa dizia que o último a errar era o STF. Não sei se é verdade essa frase. É verdade? Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi essa frase. Já ouviu, mas será que era dele mesmo? Não sei. Mas é fato. O STF é aquele que vai julgar em última instância, ponto. Isso aí não está errado. É uma atividade humana, né? É claro, óbvio. Mas ele vai criar lá o precedente do que entender, e se é dele ou não é uma boa colocação. É uma boa colocação. Eu usei muito isso, né? Eu me lembro que quando eu dava aula na Gama Filho, tinha uma delegada, não vou dizer o nome, ela estava estudando para delegada, estava fazendo uma pós-graduação. Eu estava lá dando aula, não sei o quê, mas ela era espinhosa. Porque tudo que eu falava, ela contestava, e usando o STF como um arrimo, né? Até que eu falei essa frase, eu falei, mas ô fulana, o STF... Quer dizer, essa carteirada que você me dava, ela falava muito do Marco Aurélio na época, né? Ela falou, não, porque o Marco Aurélio falou isso, o Marco Aurélio falou aquilo, porque você está dizendo que está contra... Eu falei, parabéns para o Marco Aurélio, mas ele não está me dando nenhum... Eu não estou ganhando nada do Marco Aurélio para seguir o que o Marco Aurélio fala, né? A gente tem o nosso entendimento, a gente estuda. O que a gente não pode falar é besteira. E ele não falava besteira. Era o entendimento dele, que lá no STF é óbvio que todo mundo respeitava. Mas quanto tempo deu aí, o Peter? 36. Eu acho que já, infelizmente, né? Infelizmente, tinha muita conversa aqui ainda. Antes de mais nada, fala um pouco dos teus livros, Guilherme. Isso é uma coisa que a gente vai botar depois. Ele não teve tempo de trazer os livros fisicamente para cá, mas eu tenho conhecimento que ele tem vários, né? Já tem vários, né? Eu destacaria 2. Eu tenho um livro com o Rodolfo. Com o Rodolfo, né? Petições Prática Civil, que é um livro da editora Ridel, 7ª edição. Então, legal. Um livro que tem ali a Ridel, uma conheço. aceitação pública. É do Rio, a Ridel? Não, de São Paulo. São Paulo. É um livro de prática que tem peças com comentários, Entendi. Tem capítulo de audiência, muito legal. Ações. Enfim, é um livro de prática comentada. Legal. E eu tenho um livro também na Juspodium, Competência no Processo Civil. É um manual sobre competência também. Também muito legal. Saiu a 2ª edição em 2025. Segunda edição. Mas você tem outros também. Esses são os que você considera mais... Como você fez doutorado, você chegou a publicar a tua tese? A tese de doutorado é esse livro de competência. Esse livro de competência. Numa versão comercial. Entendi. Então depois nós vamos botar umas artes, porque, como eu repito, ele não teve tempo de trazer fisicamente para a gente poder mostrar. Muito embora hoje em dia, né, Guilherme, é só livro do Guilherme Hartmann. Vamos dar uma bugada lá, fala com a inteligência artificial também, né? E é uma coisa para o futuro também, a gente aproveitando aqui o ensejo rápido, se é difícil para mim ser rápido, né, Guilherme? Eu falo pra caramba. Mas nós vamos ter um portal que se chama Direito Interativo, que é para o professor divulgar, né, as suas obras, né, uma coisa que não é apenas uma aula. É uma aula em que o professor vai poder, os nossos professores vão poder falar sobre as suas obras, teses, monografia, enfim, tudo aquilo que for interessante para ele. Cada professor vai ter seu canal próprio. Você já tem um, tá? Sabia não? Não, tem. Bom saber. Você tem um canal lá. A gente tem apenas que te passar o login e a senha. Tá em testes ainda, né? Ainda não está sendo divulgado, mas cada um vai ter... você vai poder falar direto com o aluno lá, criar até suas aulas ali, né? Claro, com um tempo... Não vai ser um tempo tão extenso, mas tirar dúvidas. Eu acho que é um projeto bem legal. Aliás, como eu acho que também está sendo esse aqui. Então, repito, esse é o 2º capítulo. Capítulo não é bem um caso, né? É a 2ª entrevista
com o professor Guilherme Hartmann, que está, né? Estou agradecendo muito a presença dele, ele cedeu o tempo dele valioso, né, para estar aqui fazendo essa entrevista leve. Vocês percebam que a ideia é uma coisa, falar sobre a nossa vida, a vida dele, aqui no caso eu falo nossa, porque no caso do professor, para que vocês tenham a noção de que a gente não é aquilo ali só por trás das câmeras, é aquela cara feia que a gente faz, ou que é excelência, né? Data vênia, isso é uma coisa muito bonita. Não é data vênia, data máxima vênia. O professor tem família também, tem esposa. Vocês já ouviram o pai dele, a carreira do pai dele, que vai ser, né, convidado, chamado, vai ser convidado aqui para falar também, o Rodolfo. E aí a gente vai conhecendo um pouco da vida de todos os professores. Ok? Mais uma vez agradeço ao professor Guilherme Hartmann e agradeço a todos vocês pela audiência. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço.